Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra comigo sua Bíblia, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 26 e de número 27. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Alberto Silva, pela vida do meu pastor setorial, pastor Isbar Siqueira Fontes, somos ali do setor de número 11. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco Gouveia, obrigado pela confiança, pela vida do evangelista Will, meu líder geral da UMADEC, e a todos os irmãos e amigos, obreiros e por toda a igreja que se encontra aqui. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26 e versículo de número 27. Está escrito assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Louvado seja Deus. É sabido de todos nós que a Bíblia Sagrada ela é composta por 66 livros, sendo o Antigo Testamento com seus 39 livros, e o Novo Testamento com seus 27 livros. E dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos algumas divisões, alguns blocos. Ela começa com os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco. O Pentateuco é composto por Gênesis, por Êxodo, por Levítico, por Números e por Deuteronômio. E o Pentateuco é um livro muito abençoado. A palavra Pentateuco é a junção de duas palavras, penta, que significa 5, e teuco, que significa pergaminho. Sendo assim, formamos o Pentateuco. E a segunda parte da Bíblia é a parte dos livros históricos. Inicia-se em Josué e termina-se no livro de Esther. E a terceira parte da Bíblia nós chamamos de livros poéticos. Inicia-se em Jó e termina-se em Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E a quarta parte da Bíblia são os livros proféticos. Porém, nos livros proféticos existem duas vertentes, ao qual nós chamamos a primeira vertente de profetas maiores, iniciando-se em Isaías e terminando-se em Daniel. A segunda vertente nós chamamos de profeta menores, iniciando-se em Oséias e terminando-se em Malaquias. Sendo assim, de forma resumida, nós formamos o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele segue a mesma lógica, iniciando-se ali com os 4 primeiros evangelhos, ao qual narra a história, nascimento, milagres, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento é composto por 4 livros: livro de Mateus, livro de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. E a segunda parte do Novo Testamento nós chamamos de livro histórico. Podemos chamá-los de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E a terceira parte nós chamamos de epístolas paulinas, iniciando-se em Romanos e indo-se a Filemon. E a quarta parte nós chamamos de epístolas universais, iniciando-se em Hebreus e indo até Judas. E por fim, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, o livro da revelação. E é bem verdade que em Apocalipse, capítulo de número 1, o seu versículo de número 3,
o próprio João, ou melhor, o próprio Deus, o próprio Jesus, vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia. E nesse texto ao qual nós acabamos de ler, nós encontramos aqui o próprio Jesus, ele citando essas palavras, que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mas para entendermos esse fato, esses acontecidos que ocorreu nos dias de Noé, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, porque nós precisamos entender o que acontecia nos dias de Noé. E peço aos irmãos que a mensagem de hoje ela será muito expositiva, que você permaneça com sua Bíblia aberta, para poder ir acompanhando versículo por versículo. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Jesus nos afirma como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Precisamos entender o que acontecia nos dias de Noé. Houve uma corrupção genética e uma corrupção espiritual. No versículo 1 e no versículo de número 2, do capítulo de número 6, está escrito que os filhos de Deus se misturaram com a filha dos homens. E aconteceu que, como foi, os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas a que quiseram. Porém, nós precisamos entender quem eram os filhos dos homens e quem eram os filhos de Deus. Pois existem muitas fábulas, até mesmo correntes malignas, que dizem que os anjos desceram do céu, se misturaram, teve relações ali com algumas mulheres e geraram os néfilins. Mas Jesus quebra toda essa doutrina em Mateus capítulo de número 22, no versículo de número 30, dizendo que anjo não tem poder de gerar e nem de se casar. Louvado seja o nome do Senhor. E para entendermos melhor, então existiam duas gerações: a geração dos filhos de Deus e a geração dos filhos dos homens. Quem era a geração dos filhos dos homens? A geração dos filhos dos homens é a geração de Caim, conhecida na Bíblia como a geração maligna. Em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 12, a parte A, está escrito: não como Caim, que era do maligno. Alguns estudiosos a chamam de a geração da serpente. E quando estudamos o capítulo de número 4 de Gênesis, ali nós vamos enxergar e entender algumas características da geração de Caim. E eu convido você a ler comigo no capítulo de número 4, no versículo de número 1 e 2, que está escrito assim: e conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha, e Caim lavrador da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A geração de Caim é uma geração que não zela por princípios. Nós podemos olhar do versículo 2 ao versículo 4, que está escrito assim no capítulo de número 4. E aconteceu, versículo 3, que depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor da oferta de Abel. A geração de Caim não zela por
princípios. E porque Deus se atentou para o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Porque a geração de Caim é aquela geração que oferece o resto, é aquela geração que oferece qualquer coisa e acha que Deus é obrigado a aceitar o que ele está oferecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estabeleceu um princípio, vou repetir, Deus estabeleceu um princípio, e nós encontramos no capítulo 3, no versículo de número 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus sacrificou um animal para cobrir a nudez, ou seja, o pecado de Adão e Eva. E este sacrifício que Deus fez, louvado seja Deus, já estava apontando para o sacrifício perfeito da cruz. A geração de Caim não se preocupa com os princípios. A segunda característica que nós vamos encontrar na geração de Caim está no versículo de número 5 do capítulo de número 4, que diz assim: Mas Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A geração de Caim é uma geração carregada de inveja. Caim invejou ao seu irmão porque achava que Deus deveria receber o seu sacrifício de qualquer forma. A terceira característica que nós vamos encontrar na geração de Caim está no versículo de número 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, não o Enoque trasladado que foi levado por Deus, e sim o Enoque cainita. E ele edificou uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. A geração de Caim fundou cidades, governou cidades, construiu impérios. Podemos afirmar que a geração de Caim, louvado seja o nome do Senhor, foi a primeira a fundar cidades, a governar sobre pessoas e dominar sobre as pessoas. A quarta característica que nós vamos encontrar na geração de Caim está no versículo de número 21. E o nome do seu filho era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. A geração de Caim dominava a arte, a música, a moda e o entretenimento. Eu só estou na introdução para nós podermos entender o que Deus quer falar conosco. A quinta característica está escrito no versículo de número 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de corte e ferro, e Anamá, sua irmã. A geração de Caim dominou a arte da guerra, a ciência e as tecnologias dos seus dias. Mas tem algo pior, meu irmão. A sexta característica está no versículo de número 19 do capítulo de número 4. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. A geração de Caim destruiu a família tradicional. A poligamia surgiu através da geração de Caim. A sétima característica, a geração de Caim é uma geração carregada de violência. Versículo de número 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. A geração de Caim
é uma geração carregada de violência. Caim matou Abel, Lameque matou 2 homens, um porque lhe feriu e outro porque lhe pisou. Esta geração era uma geração carregada de violência. A 8ª característica está no versículo de número 16. E saiu Caim, louvado seja Deus, de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. A geração de Caim não tem prazer e não suporta a presença de Deus. Veja que o Éden ainda estava ali, meus irmãos. O homem não tinha acesso, mas o Éden ainda estava ali. Mas a presença de Deus também ainda estava ali. E o que Caim fez? Se afastou da presença de Deus. Estava difícil naquela época. A terra estava um caos. Irmão, e sejamos sinceros, porque eu acredito que Deus, Ele sempre tem propósito. Deus sempre tem promessas e obras para executar diante do caos. Porque Deus nunca vai perder para o maligno. E no meio do caos, Deus levanta uma geração fiel. Deus levanta a geração chamada os filhos de Deus. Em 1 João, no capítulo de número 3, no versículo de número 10, somente a parte A, está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu vou ler tudo. Todo aquele que não pratica a justiça de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Ainda no capítulo 4, no versículo 25, vejamos o que está escrito: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto. É como se Eva estivesse dizendo: Deus me devolveu um filho que vai honrar, que vai adorar, que vai servir e que vai amar a presença de Deus e preservar os princípios da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando estudamos a geração de Sete, que é a geração que nós chamamos de filho de Deus, entendemos que Deus sempre tem um plano, um propósito, e que Ele sempre está uns 10 passos ou a mais à frente do maligno. Meus irmãos, Deus é mais rápido, aleluia, do que a velocidade da luz. Se eu fosse você, dava um glória para Jesus. Deus não precisa de multidões. Deus não precisa de exércitos. Ele só precisa somente dos fiéis. Deixa eu ver se os fiéis estão aqui nesta noite. Se você tem glória, dê glória para Ele. Se você tem aleluia, dê aleluia para Ele. Se você não tem glória e não tem aleluia, peça a Deus misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é a geração de Sete? Vamos ler no versículo de número 26. Está escrito assim: Sete também gerou um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então este começou a invocar a presença do Senhor. Parece que eu vejo Enos dizendo ao seu pai: Pai, como que o avô Adão conversava com Deus?
E Sete respondendo: filho, todos os dias, aleluia, na viração do dia, Deus descia no jardim para conversar com o seu avô. Louvado seja Deus. E parece que eu vejo Enos dizendo: então vou começar a invocar o nome do Senhor e se relacionar com Ele. Enos estabelece um culto de relacionamento com Deus. Enos busca a presença de Deus. E agora compreenda comigo. Nós somos pentecostais, assembleanos. Não existe culto sem palavra. Culto que não tem palavra não é culto. Pode ser qualquer coisa, menos culto. E o que ele nos consultou? O princípio, a palavra, o Senhor, o próprio Verbo. Louvado seja Deus. E veja que da geração de Sete surgiram 3 pregadores. Quantos pregadores? 3. Quantos pregadores? 3. O primeiro pregador foi Enos, que invocou o nome do Senhor. O segundo pregador foi Enoque. E eu te provo. Versículo 24 do capítulo 5. O que está escrito? E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Mas onde está escrito aí que Enoque foi pregador? Vamos para a Bíblia. Judas, versículo de número 14, versículo de número 15, está escrito assim: quanto a estes foi quem também profetizou, quem? Enoque. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer o juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. O que Enoque pregava? Deus vai trazer juízo no meio dessa geração maligna. Era pesado ou não era a pregação de Enoque? Era pesada ou não era? Mas era a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro pregador foi Noé. E só tem um versículo na Bíblia, irmãos, que diz que Noé foi pregador. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 5. Está escrito assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Noé também não mudou. E Noé pregava que Deus traria juízo sobre a terra. Vejamos que da geração de Sete, o relacionamento que deu com Deus retorna. O culto a Deus volta. A palavra volta a se manifestar sobre a terra. Porém, existe algo extraordinário que nós podemos extrair da geração de Sete. A geração de Sete, ela preservou a família tradicional.
Vejamos o que está escrito no versículo de número 18 do capítulo 6. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Eu amo a Bíblia. E entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de seus filhos. Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Quantos casais entraram na arca? 4 casais. Não existiu espaço para a poligamia dentro da arca. Vou repetir isso aqui para você dar um glória a Deus. Não existiu espaço para a poligamia dentro da arca. Porque na geração de Sete, a minha família, a sua família, a nossa família, ela permanece de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E qual foi o problema? O problema é que a geração de Sete se misturou com a geração de Caim, pastor Will. Os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. E a Bíblia está dizendo no versículo 2 do capítulo 6, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. O formosa aqui é uma beleza falsificada. É aquela mesma falsa beleza de Apocalipse 17. Daquela mulher montada na besta. Era uma beleza falsificada. E se deitaram com elas, corrompendo a geração dos filhos de Deus. Isso foi tão pesado, meus irmãos, aos olhos de Deus, que vejamos no versículo 5, 6 e 7 do capítulo 6, o que está escrito. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, versículo 7, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, obrigado João, até as aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. E nós precisamos entender, irmão, o que é arrepender-se aqui dentro do contexto de Deus. Isso quer dizer que Deus, ele mudou o seu pensamento acerca do homem. Até porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Deus estabeleceu uma palavra: vou destruir toda esta geração, porque a genética é maligna. E a genética e a espiritualidade está corrompida. Mas existe algo tremendo no verso de número 8, do mesmo capítulo 6, e o verso de número 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. E o que é que Deus fez com Noé? Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. É Bíblia, irmão. A Bíblia interpreta a Bíblia. E se não entender o que a Bíblia está dizendo, pergunta para a Bíblia, que a Bíblia responde a Bíblia. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, os patriarcas. E repito, aprendo com Deus que Deus não precisa de uma multidão para estabelecer o seu propósito. E a pergunta que não quer calar: como estava o povo? Comendo, bebendo, casando. Aleluia.
e dando-se em casamento. E o que está acontecendo em nossos dias, irmãos? Não vamos fazer vista grossa. A geração maligna, pastor Marcos, ela está se misturando com a geração santa de Deus. E agora vamos retornar o nosso raciocínio. Lembra da primeira característica? Quem é que oferece o resto a Deus? São os ímpios, não são? Ou são os filhos de Deus? São os ímpios. Porém também tem muitos filhos de Deus oferecendo o resto a Deus. Se der eu vou, se der eu faço, se sobrar eu dizimo. Não há mais comprometimento com as coisas santas de entregar o primeiro a Deus. Qualquer ligação, convite para shopping, filme, tira todo o processo, porque parece que qualquer coisa é mais atrativo do que estar na presença de Deus, zelando pelos seus princípios. Segundo, a geração maligna, ela é carregada de inveja. E sabe por que o cristianismo está sendo tão atacado nos dias atuais, presbítero Reginaldo? Porque Cristo está vivo. E somos atacados todos os dias, somente porque queremos servi-lo e adorá-lo. Louvado seja Deus. E sabe por quê o maligno me odeia? Sabe por quê o maligno te odeia? Não é somente porque servimos a Deus, não é somente porque adoramos a Deus, mas sim porque ele e todos seus anjos caídos não têm mais acesso ao perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A geração de Caim construiu cidades. Quem domina sobre as cidades? Quem governa as cidades? Não precisa responder, fica para você refletir. Os filhos de Deus ou os filhos do maligno? Os filhos do maligno. E agora, irmãos, está tão terrível, porque políticos conservadores estão sendo atacados em todas as áreas. Sabe por quê? Porque a geração do maligno não suporta preservação de princípio. E infelizmente existem coisas inimagináveis, irmãos, ocorrendo em nosso país, sendo aprovadas com votos de parlamentares evangélicos. Sabe por quê? Porque estão sendo comprados pela geração maligna. Louvado seja Deus. Quarto, quem é que domina a arte? Quem é que domina a música? Quem é que domina a moda? O entretenimento na terra hoje, os filhos de Deus ou os filhos do maligno? Os filhos do maligno. Quem é que produz o filme? Quem é que produz a série? Quem é que produz os jogos, os brinquedos da criança? Quem é que fabrica? Os filhos de Deus ou os filhos do maligno? Os filhos do maligno. E sejamos sinceros, irmão, quanto tempo nós lemos a Bíblia hoje? Quanto tempo nós oramos hoje? Porque o consumo do entretenimento, ele vem por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu ouço. Louvado seja o nome do Senhor. Quem domina a arte da guerra, a ciência, a tecnologia? Os filhos de Deus ou os filhos do maligno?
E falando de tecnologia, irmãos, a inteligência artificial, ela está dando um salto assombroso de controle e domínio em todas as áreas. Estamos chegando a um nível, irmãos, que daqui a pouco nós não vamos conseguir fazer nada, pastor Will, sem estarmos conectados no celular, na internet. Depois vocês abrem o Mercado Livre, o Instagram do Mercado Livre, pode ver lá, estão tirando todos os trabalhadores humanos e colocando somente robôs, para gerar um desemprego tremendo. E eu vou falar, e agora o presidente abençoado, ele vem e me faz com que um pobre trabalhador crie aquele projeto de fazer empréstimo para poder deixar mais pobre ainda toda a sociedade. Sexto, a geração maligna está querendo destruir a família tradicional. Casamento do mesmo sexo, movimentos ideológicos. Existem lugares que uma criança nasce, irmãos, e na sua certidão já não aparece nome do pai, nome da mãe. Sabe o que aparece? Aquela que pariu, aquele que gerou. Estão tentando destruir a família tradicional. Quem produz a violência? Sétimo, os filhos de Deus ou os filhos do maligno. Os 5 maiores exportadores de armas de fogo do mundo são Estados Unidos, França, Rússia, China e Alemanha. E existem mais de 1 bilhão de armas de fogo no mundo. Quem é que controla tudo isso? Os filhos de Deus ou os filhos do maligno? Oitavo, estou caminhando para o fim. Quem não suporta a presença de Deus e a palavra de Deus como ela é? Os filhos de Deus ou os filhos do maligno? E agora, irmãos, estão invadindo as nossas igrejas. Olha os níveis que nós estamos chegando. Se nós observarmos pregadores que se dizem pregadores atuais, só pregam o que o povo quer ouvir. Só profetizam chave de carro, chave de porta, rosa ungida, teologia da prosperidade. Estão invadindo as maiorias das igrejas. Muitos não praticam mais os princípios. E tem crente assembleando, indo na onda ainda, irmãos. Estão sacrificando o Filho de Deus outra vez. Eu vou pedir para os músicos, se puder me ajudar, em nome de Jesus. E em muitos lugares cantam hinos chamando Jesus de você. Jesus não é você. Jesus é Rei dos Reis. Jesus é Senhor dos Senhores. Aleluia. Iniciam os cultos sem oração, sem palavra, sem os hinos da harpa cristã, que é a nossa maior referência de hinos. Aleluia. Meu Deus, nós temos que pedir a misericórdia de Deus, irmãos. E vejamos, irmãos, estão tentando trocar tudo. Se coloque de pé em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. Mas aqui ainda existe uma geração que preserva por princípios. Aqui ainda existe a Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus, 3 almas aceitaram Jesus pela internet. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E o pastor Altair Germano, e eu concluo minha fala, em seu livro ao qual ele lançou, segundo ele, em 1922, em Recife, foi lançada a primeira edição da nossa harpa cristã, que viria a se tornar o inário geral das Assembleias de Deus. Diversos hinos da harpa abordam temas escatológicos. 13 hinos são classificados com aspiração pelo céu. Aleluia. 20 hinos falam sobre os remidos e o seu lar celestial. 30 hinos discorrem sobre a viagem do crente para o céu. São listados 34 hinos que tratam sobre a vinda de Jesus. 97 hinos, irmãos, 97 hinos estão relacionados com as últimas coisas. Um dos hinos mais expressivos da nossa harpa cristã, eu vou pedir para nossa irmã Esther me ajudar, só no coro, é o hino de número 547, ao qual diz que o rei está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando uma geração que zela por princípios, uma geração que prega a palavra pura como ela é. E digo mais, Jesus não está voltando, Jesus já está às portas para arrebatar a sua igreja. E como está o povo? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Coloque a mão no seu coração que eu vou orar pela sua vida. E o tema da mensagem é: o cristão diante da pressão desse mundo atual. Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar na sua presença. A honra é tua, a glória é sua, o louvor é seu, a adoração é sua, Pai. Eu não sou nada, Senhor, e de todos os pecadores da face da terra eu sou o pior, ó Pai. Aqui estou diante da sua igreja, Senhor, e eu ministrei aquilo que o Senhor ministrou primeiro em meu coração. Senhor, visita o teu povo que se encontra aqui, e também os internautas, ó Deus, e também essas 3 vidas que te aceitaram como único e suficiente Salvador, através da internet, Senhor. Que esta palavra possa estar guardada em nossos corações, Senhor, porque aqui ainda existe uma igreja que prega a verdade, que pega a palavra pura como ela é, a tua igreja santa, Senhor, ao qual o Senhor está às portas para poder arrebatá-la, Senhor, e adentrarmos ao tribunal de Cristo, e consequentemente as bodas do Cordeiro. Deus, fica conosco, Senhor, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todo mal, colocando por terra toda a oração contrária, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, Senhor, que foi feita contra os teus povos, Senhor, debaixo da autoridade da tua palavra, Senhor. Eu profetizo renovo, restauração sobre a tua igreja, Senhor, porque o Senhor fez uma promessa, dizendo que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a tua igreja, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos guarda, nos proteja, assim eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus.
Sente adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus.